Bom, agora vamos retornar ao assunto lógica e estrutura de dados, através da nossa aula número 13, cujo tópico principal são as árvores 2, 3, 4. Nós vimos que em uma árvore binária, o nó contém uma informação básica, um valor associado ao nó, ou um item de dado, e pode ter até dois filhos. Além das árvores binárias, podem existir também as chamadas árvores multivias, ou multi-way tree. As árvores multivias, elas admitem mais de um tipo de dado e mais de dois caminhos a seguir a partir de cada nó. É o caso das árvores 2, 3, 4. As árvores 2, 3, 4, também chamadas árvores multivias de ordem 4, possuem mais de um tipo de dado em cada nó, e a partir de cada nó segue mais de dois caminhos diferentes. No caso específico dessa árvore, nós temos que um nó com, por exemplo, 3 itens de dados possui exatamente 4 filhos. Então você tem aqui um nó, 3 itens de dados, e possui exatamente 4 filhos. Cada nó pode possuir de 1 a 3 itens de dados. Isso pode ter 1, 2 ou 3 itens de dados. Nesse tipo de árvore, as folhas estão sempre no mesmo nível. Se você tiver vários nós e vários níveis, o último nível será composto pelas folhas e as folhas estarão todas neste nível. Um nó com um item de dado possui 2 filhos, praticamente uma árvore binária. Um nó com 2 itens de dado possui 3 filhos. As árvores 2, 3, 4 não admitem nós vazios e também não admitem nós com apenas um filho. Nós temos aqui um exemplo de uma árvore 2, 3, 4 com 2 filhos preenchida, com 3 filhos e, portanto, 2 itens de dados também preenchida, e com 4 filhos e 3 itens de dados também preenchida. Quanto à organização da árvore, observe que para cada um dos itens de dados, você pode seguir caminhos de acordo com o valor dos itens de dados dos filhos. Nos caminhos à esquerda do dado, nós teremos os nós cuja chave é menor que A. Saindo do traço que marca o intervalo entre A e B, nós temos os nós cuja chave está ou se situa exatamente entre A e B. Partindo do traço entre o B e C, nesse caso específico aqui, entre o segundo e o terceiro item de dados, nós temos os filhos cujas chaves terão valores entre B e C. E partindo à direita do C, nós teremos os filhos cujas chaves terão valores maiores do que C. Veja o exemplo. Então nós temos aqui uma árvore 2, 3, 4 com 3 itens de dados. O valor 50, o valor 75 e o valor 95. A saída desse nó à esquerda do 50 são valores menores do que 50. Então nós temos aqui para o caminho 0, nós temos aqui um nó com 2 itens de dados que são 30 e 35. São valores menores do que 50. Saindo entre os 50 e 70, nós temos o caminho 1, cujo dado tem que estar entre 50 e 75, no caso 55 está o correto. Entre 75 e 95, nós temos aqui no caminho 2, valor de 78, que está exatamente entre 75 e 95. E saindo à direita do último item de dado, que é o item de dado 2, nós temos o caminho 3, cujos valores de dados são 100 e 105. Então é assim que a árvore é organizada. Como é então que eu faço uma pesquisa em uma árvore 2, 3, 4? É muito simples.
A pesquisa em uma árvore 2, 3, 4 é similar à pesquisa binária. Ela inicia na raiz. A partir de então, seleciona-se o link que leva à solução, repetindo a operação sucessivamente até encontrar o valor. A seleção do link é feita através do valor do item de dado que nós estamos pesquisando. Se o item que nós estamos pesquisando é menor do que o item de dado, nós pegamos o caminho à esquerda, ou entre dois itens de dados, ou o caminho à direita. Então, por exemplo, se nós estivéssemos pesquisando o valor 64, se ele estar presente nessa árvore 2, 3, 4, então nós iniciamos no nó raiz e vemos que tem apenas um item de dados. Portanto, verificamos o dado que nós estamos pesquisando com o dado do nó raiz e descobrimos que ele está à direita do item de dado do nó raiz. Por quê? Simplesmente porque o seu valor é maior do que 50. Se fosse menor, ele estaria com certeza à esquerda. Bom, então à direita nós pegamos o caminho da direita e encontramos o nó com 3 itens de dados. Verificamos que o nosso valor de busca, 64, ele é maior do que o 50, está aqui, portanto nós estamos nesse caminho. Mas ele está entre o valor 60 e o valor 70. Ou seja, ele deve estar entre o 60 e 70 e, portanto, o caminho de saída dele é o traço que se situa entre os valores de 60 e 70. Então nós chegamos a esse nó aqui embaixo, onde, comparando os valores, nós chegamos à conclusão que o valor 64 está presente na árvore e o caminho para chegar a ele é exatamente esse aqui. Bom, agora vamos ver a inserção de dados em uma árvore 2, 3, 4. Novos dados são inseridos sempre nas folhas, que se localizam no último ramo da árvore. Se o dado fosse inserido em um nó com filhos, isso implicaria na mudança do número de filhos do mesmo, para manter a regra de que o número de filhos é igual ao número de dados mais 1. Então, se eu tivesse que inserir um dado aqui, se eu pudesse inserir um dado aqui, esse nó passaria a ter 2 itens de dados e não poderia continuar com 2 filhos, mas teria que ter 3 filhos. Então, isso seria um problema da árvore 2, 3, 4. Então, os dados são inseridos sempre nas folhas. No caso mais simples, o dado é inserido em nós que não estejam completamente preenchidos. Então, se você quer inserir um valor, e esse valor se situa entre o 13 e o 23, você começa a pesquisa pelo nó da árvore, pelo nó raiz. Pela raiz você descobre que ele deve estar à esquerda, desloca-se à esquerda, descobre pelo nó que ele deve estar a um filho direito desse dado, encontra esse nó aqui que tem 13 e 23. Então aqui, como você tem um espaço livre, você pode inserir o dado perfeitamente. Então, inserido em espaços vazios é simplesmente encontrar a posição. Imagine que você vai inserir o valor 18. Imagine a posição, que o 18 está anterior ao 23. O 18 é inferior ao 28, é superior ao 13 e é inferior ao 23. Desloca o 23 para a direita e insere o 18. Agora, caso no caminho de busca para o ponto de inserção você encontre um nó que esteja completo, ou seja, que esteja com todos os itens de dados preenchidos, então esse nó deverá ser dividido pela regra das árvores 2, 3, 4. É exatamente o processo de divisão dos nós que mantém a árvore balanceada. Então, através das divisões sucessivas dos nós encontrados nos caminhos de inserção, nós mantemos as árvores 2, 3, 4 balanceadas. Então, a divisão dos nós, ela segue uma determinada regra. Imagine agora, no primeiro caso, a divisão de um nó qualquer, esse nó aqui ABC, que não seja raiz. Então ele tem um pai, que não está aqui representado na figura, e ele tem filhos. A divisão desse nó é muito simples. Você cria do lado direito dele um nó irmão. Então, primeiramente você tem agora à sua direita um nó irmão. Em seguida, você move o último item de dado para esse nó irmão. Então, você moveu o C para cá. Em seguida, você remove o item de dados B do centro para o nó superior, para o nó pai dos nós que nós estamos tratando. E o nó A permanece onde estava. Então, nós temos agora um novo nó B.
novo nó C, desculpe. Nós temos agora o dado B foi movido para o nó superior, para o nó pai, e o dado A permanece da mesma forma. Bom, e o que acontece então com os filhos? Os filhos são deslocados à direita. Então você pega os dois filhos desse nó que estava completo, o nó só é dividido se ele estiver completo, e eles são colocados agora no nó irmão que nós criamos do lado direito. Então está aqui uma figura com a visão completa. Então imagine que você quer inserir o valor 99 nessa árvore. Se você quer inserir o valor 99 nessa árvore e no caminho de busca você descobre que tem um nó completo, esse nó vai ser dividido. Como é que divide esse nó? É simples. Você desloca o 92, que é o nosso B, para cima. Você desloca o 104 para o nó filho à direita. O 83 fica como estava. E o dado 99 é inserido em um dos filhos do novo nó, que são, obviamente, deslocados à direita. Esse processo ele deve ser repetido para cada nó totalmente preenchido, onde seja necessário inserir dados. Então, sempre que eu, no caminho de busca de uma folha para inserir meus dados, encontrar um nó preenchido, eu faço esse processo. E é esse processo que mantém a minha árvore balanceada. Divisão da raiz. Quando você vai dividir a raiz, você tem que criar um novo nó raiz, que será atualmente o pai da antiga raiz que será dividida. Cria-se um outro nó, que será irmão do nó ser dividido. O C é removido para o irmão criado à direita. O B é removido para a nova raiz e o A permanece. É a mesma regra, só que dessa vez nós criamos uma nova raiz. Os dois nós, como sempre, mais à direita, são desconectados em processo de divisão e reconectados ao nó recém-criados. É esse o caso aqui. Então nós temos uma raiz completa, com todos os itens de dados. Nós temos aqui o 26 é o nosso A, o 49 é o nosso B, o 72 é o nosso C. Nós queremos inserir um valor 41. Procura pelos valores aqui na árvore, o 41 seria inserido entre o 26 e o 49. Mas, qualquer que seja o ponto de inserção dele, esse nó é completo, então eu tenho que dividir. Para dividir, o que eu faço? Crio uma nova raiz, subo 49 para a raiz, desloco o 72 à direita e crio um novo filho, desconecto os dois filhos à direita desse nó e conecto no 79. O 26 permanece e o 41 é inserido do lado direito do 35, filho do 26. É assim que nós fazemos com a divisão da raiz. Então está aqui o quadro geral. Nesse quadro geral nós podemos ver perfeitamente os diversos tipos de inserção de dados em árvore de 2, 3, 4. No primeiro caso, você tem 3 itens a inserir, você tem 3 nós vazios, não é muito simples, os nós são inseridos nas suas respectivas ordens. Agora, imagine que você tem um novo nó para ser inserido, aí sim você tem que fazer uma divisão desse nó, porque é um nó preenchido e ele também não tem filhos. Então você passa o 50 para a nova raiz, o 30 fica do lado direito, o 70 do lado esquerdo, perdão, o 70 do lado direito. Depois que você fez a divisão, você insere o 40, 40 é inserido aqui. Depois da árvore pronta, você vai inserir novos valores. Inserir o valor 20, é muito simples, o valor 20 é anterior ao 30 e esse aqui tem um nó vazio, então é simplesmente inserir o nó 20. O nó 80 ele é à direita do 50 e à direita do 70 e há espaço vazio para ele, portanto basta que seja inserido no espaço adequado. Nós temos aqui já a árvore com o nó 20 e o nó 80 inseridos. Tendo essa árvore, vamos procurar inserir o 25 e 90. Bom, o 25 implica na divisão da árvore no nó 2, 20, 30, 40. Né? Então essa divisão provoca uma árvore nessa configuração aqui para inserir o 25. Para inserir o 90, nós temos um espaço vazio de 70, 80 e basta que a gente coloque o 90 aqui. A partir daí, quando formos inserir mais valores, como por exemplo 75, vamos observar que o nó no caminho do 75 é completamente preenchido. Se ele é completamente preenchido, significa que nós vamos ter que fazer uma divisão da árvore para inserir o 75. A árvore foi dividida, o 75 inserido. Mais inserções, essa divisão provocou o preenchimento completo do nó raiz. Isso quer dizer que qualquer nova inserção vai implicar na divisão do nó raiz. Dividir o nó raiz significa criar uma nova raiz, passar o 30 para um filho, o 80 para outro, e assim por diante. Bom, vamos agora dar uma pequena olhada no nosso código. E nós vamos fazer algo aqui um pouco diferente. Nós vamos mostrar mais alguns recursos que só estão disponíveis em linguagens como o Python, ou linguagens interpretadas, para que a gente possa trabalhar melhor.
Bom, aqui nós temos todo o código e ele está dividido em algumas classes. A primeira classe que nós criamos é a classe item de dado. A classe item dado é uma classe simplesmente que vai me representar os dados que estão em cada nó, ou não os dados, mas um dado especificamente. Ela contém, após a sua inicialização, ela conterá apenas uma variável, que será a variável dado, ou apenas um atributo, que é o produto dado, que é criado na inicialização do objeto da classe. E ela terá como funções auxiliares converter esse dado em string para imprimir, ou simplesmente imprimir esse dado no vídeo. É somente isso que a classe item dado faz. E agora, observando no Python, nós podemos importar o nosso módulo que está em desenvolvimento, no caso é o programa 64, e nós podemos criar objetos a partir das classes desse módulo. Nós podemos, por exemplo, criar interativamente por exemplo, a classe item dado. Então o A agora passou a ser um item de dado. Nós podemos, no caso de criar objetos de uma classe específica, nós podemos perfeitamente utilizar na forma interativa para testar, para verificar se aquela classe criada tem um comportamento que nós esperávamos. Voltando para o nosso programa, a segunda classe que nós temos é a classe nó. É uma classe importante porque a classe nó representa o nó, que contém os dados, ou seja, os diversos itens de dados daquele nó, que contém uma referência ou um indicativo de quem são seus filhos, e contém também uma referência de quem é seu pai. Então nós temos aqui, na função de inicialização da classe nó, nós temos aqui a variável ordem, que na realidade é uma constante. Ela vai me indicar simplesmente que essa árvore possui, no máximo, para cada nó, 4 filhos. A próxima variável é o número de itens de dados, cujo máximo deve ser 3. Nós teremos também uma variável identificando quem será o pai de cada nó. Os nós, com exceção da raiz, todos terão um pai. Então essa variável pai, que é criada aqui na inicialização do objeto da classe, ela indicará quem é o pai desse respectivo nó. Nós temos uma lista de dados contendo os diversos itens de dados, no caso no máximo 3, então nós inicializamos uma lista com 3 itens de dados, vazios por enquanto, mas que deverão ser preenchidos ao longo do caminho. E finalmente uma lista de dados, na realidade uma lista de filhos, que ao ser criado nó, esses filhos são nulos, mas também serão preenchidos ao longo da execução do programa. A seguir nós temos a primeira função que compõe essa classe, propriamente dita, a função conectar filho. Então a função conectar filho, ela recebe como argumento o número do filho. Os filhos são numerados de 0 a 3. Então filho 0, filho 1, filho 2 e filho 3. Então ela recebe um número de filho, ou seja, ela recebe um índice para conectar este nó a este número de filho, e ela recebe um nó, que é exatamente o nó que vai ser conectado como sendo filho do nó atual, ou do nó que está executando a função. Bom, então o que ela faz? Ela simplesmente pega a lista de filhos, índice número do filho, e atribui a essa variável o nó filho, o objeto nó filho.
dessa forma, está conectada ao nó atual o seu filho. Então, a partir do nó atual, eu posso encontrar o seu filho simplesmente consultando a lista de filhos. Se o filho não é nulo, ou seja, pode ocorrer algum caso em que o filho seja nulo, se o filho não for nulo, então este nó atual, que está executando esta função, passará a ser pai do filho que nós estamos acrescentando. Então, o nó que nós recebemos da função, ele será filho do nó atual, e o nó atual, que aqui é representado pela variável self, nós já discutimos essa variável, nós sabemos o que ela representa, e o nó atual passa a ser pai deste filho. Então ele passa a ser setado, atribuído à variável pai do filho. É assim que um fica identificando o outro. O pai identifica o filho e o filho identifica o pai. Bom, a seguir nós temos, da mesma forma que temos a função conectar, nós temos a função desconectar. Desconectar simplesmente significa atribuir na lista de filhos na posição correta, na mesma posição do filho que a gente quer apagar, diríamos assim, o valor nulo. Então nós inserimos o valor none a lista de filhos índice do número do filho que a gente quer apagar. E antes de fazer isso, nós guardamos o filho em um nó temporário e retornamos esse nó temporário para a função que chamou de desconectar filho, caso ela necessite. A seguir, a próxima função, nós temos a função obtém filho. O objetivo dessa função é simplesmente fornecer um filho específico dentro da lista de filhos. Então eu quero o filho número 1, eu quero o filho número 2, eu passo para essa função o número do filho que eu quero, e a função retorna o objeto pertencente à lista de filhos, cujo número foi fornecido para ela. Então é assim que ela responde, ela fornece um filho específico. Obtém pai da mesma forma, ela retorna para a função que a chamou o valor da variável pai, que é um objeto da classe nó. E a próxima função, ele testa se o nó atual é folha. Como é que ele faz isso? Ele simplesmente verifica se na lista de filhos índice 0, ou seja, se os filhos desse nó atual é nulo, ou seja, se ele não tem nenhum filho, então ele retorna o resultado dessa expressão lógica aqui, e que pode ser verdade ou falso. Se ele não tem nenhum filho, ela retorna verdadeira, se ele tem filhos, ela retorna falso. Obtém número de itens também, é idêntico, ele retorna o número de itens, que é uma variável no nó atual. Obtém um item específico, ela vai simplesmente recebe um índice do filho que ela quer obter, e ela retorna simplesmente a lista de dados, não é a lista de filhos, a lista de dados, ponto índice. Então lembre-se, os filhos podem ser 4, até 4, e os dados podem ser até 3. Então o índice aqui vai ser 0, 1 ou 2. Ela recebe esse índice e retorna a lista de dados índice. A função está cheio, ela retorna uma operação lógica, o resultado da operação lógica, verificando simplesmente se o número de itens é igual ao máximo de itens que o nó pode ter, que é ordem menos 1. Então, a variável ordem, pertencente à classe atual. Essa variável ordem é menos 1, no caso, esse valor durante o programa permanece em 4. Menos 1, 3. Então, se o número de itens for igual a 3, o resultado dessa expressão é verdadeiro e a chamada da função está cheio retorna verdade. Procura item. Essa aqui é uma função um pouco mais elaborada. Ela vai simplesmente receber um valor e vai verificar se aquele valor está dentro do nó atual. Então ela vai verificar na lista de dados do nó atual, esse nó que nós estamos trabalhando, ela vai verificar se esse item, essa chave que nós recebemos aqui, ela é igual a um dos itens de dados do nó atual. Se a lista de dados, então ela faz um laço, Esse laço aqui vai variar, esse laço aqui vai usar uma variável i que vai variar de 0 até ordem menos 1, ou seja, de 0 até 3 em princípio. O que ela faz? Ela, para cada valor de i, ela testa se o dado, ou seja, aquele item de dado é nulo. Se for, ele sai fora do laço, que não tem mais o que fazer. Os dados do laço estão nulos, ele
sai fora do laço. Se não for nulo, ele verifica se o valor da lista de dados em si, ou seja, do dado em si, ponto dado, é igual à chave, ou seja, se o dado daquela lista de dados, daquele item de dado, é igual à chave. Se for, retorna o i, a posição em que ele foi encontrado. E ele faz isso ou até encontrar um break, ou até retornar um i. Se ele não encontrou um break e não retornou um i, ele retorna o menos 1. Ou, se ele encontrou um break, ele retorna também o menos 1. Em todos os casos, quando ele retorna o menos 1, significa que o item não foi encontrado. Se o item foi encontrado, ele retorna a posição em que o item está. É assim que funciona procurar um item dentro de um nó. Não é na árvore inteira. Na árvore inteira existe outra função que vai usar essa função, procura item no nó, para verificar em um nó específico. Mas ela tem que fazer uma manipulação dos nós, ou seja, ela tem que descer na árvore a partir da raiz. Isso a gente vai ver na outra classe, que é a classe árvore. A próxima função da classe nó é inserir o item. De repente, o nó ele recebe uma chamada, uma instrução, um comando para inserir um item. Ele recebe um novo item, né, é um item de dado, ele recebe, faz a variável atual própria da classe nó, inserir o número de itens. Se ele tiver 2 itens passa a ser 3, se ele tiver 0 passa a ser 1, se ele tiver 1 passa a ser 2, assim por diante. Bom, a nova chave eu vou retirar a nova chave do novo item, vai ser o dado que está presente no novo item, é um atributo do novo item, vou passar para a nova chave e vou fazer minha pesquisa, né? Se primeiro eu faço obviamente, primeiro eu faço um laço com a variável variando inversamente, ou seja, eu vou começar dos últimos valores para os primeiros, eu vou começar do valor 2 para chegar até no zero, ou seja, é a forma e o variando de menos 1 em menos 1, isso é uma forma de usar o range, nós já vimos isso também nas aulas passadas. Então nós vamos pegar para cada item da lista de dados, nós vamos testar se ele é nulo. Se ele for nulo, eu simplesmente continuo o laço e vou pegar o próximo valor. Se não, o que é que eu faço? Eu recupero o valor de dado que está na lista de dados, coloco em chave e verifico se a nova chave, que é a chave que eu vou inserir, é menor do que a chave que eu peguei lá na minha lista de dados. Se isso acontecer, o que é que eu faço? Eu simplesmente faço um deslocamento dentro da minha lista de dados. Eu pego os valores da minha lista de dados índice i e passo para a posição índice i mais 1. Para liberar o espaço, né, deslocando à direita os itens de dados, eu vou liberando o espaço para colocar a minha nova chave. Certo? Se não for, eu não preciso liberar espaço, eu simplesmente insiro na posição i mais 1, eu insiro o meu novo item, somente está inserido, e retorno i mais 1, foi correto. Então, se for menor, eu abro espaço, se não for menor, eu simplesmente insiro. E vou fazendo isso até esgotar o meu laço. Quando eu esgoto o meu laço, eu liberei na posição correta, quando eu esgoto o meu laço, ou eu interrompo o laço aqui no return, ou simplesmente se eu chegar ao final, significa que eu vou ter que inserir na posição 0 o meu novo item, porque eu tive que deslocar toda a lista à direita. Então isso é uma função que merece que a gente dê uma olhadinha com calma. Você pode executar passo a passo, fazer um rascunho num papel para ir verificando o que acontece com essas variáveis à medida que ela executa. Mas a lógica é muito simples. Quando eu vou inserir um dado, eu tenho que verificar entre os itens de dados que já existem, que já estão no nó, se eles são menores ou maiores do que o dado. Se o dado for maior do que os itens que já estão lá, eu simplesmente insiro o dado à direita. Se for menor, eu tenho que deslocar todos os dados para a direita e inserir o meu dado à esquerda ou até mesmo na posição 0. Observe que todo o controle, antes de inserir dados, algum controle é feito para que eu não extrapole o número de itens do meu nó. Isso já é feito nas funções anteriores. Quando eu recebo uma chamada dessa função, significa que tudo já está preparado para que eu possa inserir aquele dado. Se for o caso, nós já foram divididos, a árvore já foi reequilibrada, redividida, então aí simplesmente é para inserir um lugar, um dado onde já existe espaço para inserir. Então é importante saber que quando essa função é chamada, né, eu já sei que existe espaço na lista de dados. A lista de dados não está completa, eu sei que existe espaço para inserir, e através desse laço eu insiro ele na posição correta. Bom, agora o remover item, exatamente, retirar
o elemento na última posição, ele retira e coloca em temp, certo? Atribui ao valor da última posição valor 0, none, desculpe, né? E aí o item passa a não existir mais. O número de itens é decrementado, ou seja, é igual ao número de itens menos 1, e eu retorno o item de dado que foi removido. Muito simples o funcionamento dessa função. Mostra NOR é simplesmente mostrar a lista de dados. Então, para cada item de dados, para eu ir variando de 0 até o número de itens, eu vou pegar para cada um dos itens na lista de dados, eu vou chamar a função mostrar item. É exatamente aquela função que nós definimos na classe item de dado. Então está aqui a função definida na classe item de dado. Então, até o presente momento, nós já temos a classe item de dado definida, nós temos a classe nó com todos os seus atributos, com todos os seus métodos necessários para que a gente possa criar a nossa árvore. E finalmente, vem a nossa classe árvore. Então é a nossa classe árvore que vai orquestrar todo as atividades relacionadas à nossa árvore 234. Ela vai orquestrar a procura por um determinado item de dado, vai inserir um item na árvore, vai retirar itens da árvore e assim por diante. A primeira função da nossa árvore 234 é a função, é o construtor, né, da nossa classe. Quando eu crio um objeto da classe árvore 234, ele simplesmente vai executar a função init. Nós já vimos isso nas aulas passadas. E ela vai criar um atributo chamado raiz. E nesse atributo ela vai colocar um objeto da classe nó. Então a nossa árvore começa com a raiz e a raiz é um nó. Bom, a próxima função da nossa árvore é procurar. Então eu passo para ela uma chave, um valor qualquer, e ela vai, a partir da raiz, procurar a localização exata dessa chave. Inicialmente ela faz uma variável no atual igual a raiz, ou seja, esse no atual eu vou usar para fazer a pesquisa, ou seja, eu vou descendo na árvore, usando essa variável no atual para ir descendo na árvore, e aí eu crio um laço para fazer esse tipo de atividade. Então, com while true, quer dizer, o laço enquanto isso aqui for true, eu faço o quê? Primeiro, eu vou no nó atual e procuro o item. Naquela função lá do nó, na classe nó chamada procurar item, e passo para ele a chave. Pode ser que aqui mesmo a gente encerre essa função, se a primeira vez se, por exemplo, a chave que eu procuro estivesse no raiz, assim que ele entrasse nessa função, ele já poderia retornar aqui o número do filho que contém esse valor-chave. Bom, caso esse número do filho seja diferente de menos 1, quer dizer, foi exatamente isso que aconteceu, ele encontrou, colocou aqui, então eu retorno o número do filho. Já encontrei, é verdade, né? Agora, se não, ele não encontrou naquele nó, ou nesse nó aqui que eu estava procurando, o que eu faço? Eu vou descer na árvore, ou seja, eu vou, a partir do nó natural, obter o próximo filho e passar para ele exatamente o valor da chave. Essa função, obtém o próximo filho, é a função que vai pegar o valor da chave e vai me decidir qual caminho de busca eu vou seguir e qual o próximo nó eu vou ter que pesquisar. Então, esse valor que ela encontra, a partir da chave ela encontra o próximo filho, ela passa para o nó atual. E como nós estamos em um laço, né, ele vai fazer tudo de novo, vai verificar se o nó atual tem a chave, se tiver, ele retorna aqui, se não tiver, ele vai pegar o próximo nó. E assim por diante, até que na hora de obter o próximo filho que ele obtenha seja uma folha. Se ele obtém uma folha, essa folha foi verificado que os dados não estão nessa folha e obtém o próximo filho seguiu aquela regra que a gente falou agora, de sempre encontrar o caminho correto, então esse elemento não está na nossa árvore, não pertence à nossa árvore, e aí ele retorna o valor menos 1. Então é uma outra função que você tem que estudar com calma também, executar passo a passo, para verificar exatamente o funcionamento passo a passo dessa função procurar. A próxima função que nós temos aqui é a função inserir. Então a função inserir é aquela que vai se responsabilizar pela inserção de novos valores na árvore. Então ela começa da mesma forma que a função procurar, ela começa na raiz, ela recebe o valor da raiz e coloca no nó atual.
esse nó atual vai ser o nó que nós estaremos utilizando para a inserção dos dados, né? É ele que vai me servir de pesquisa e de localização para inserção. Bom, então o que é que eu faço? Primeira coisa, eu pego um item temporário. Item temporário vai ser um objeto da classe item dado. E eu vou construir esse objeto passando para ele o valor. Então eu passei o valor para a classe item dado, o construtor da classe vai criar um objeto item dado e vai colocar esse objeto referenciado pela variável temp_item. Bom, então esse temp_item é o item exatamente que eu quero acrescentar. É exatamente o item de dado que eu quero acrescentar a um dos nós da minha árvore. Bom, então eu crio um laço. Está aqui o meu laço, enquanto verdade, então é um laço infinito em princípio, né? E ele faz o quê? A primeira coisa que ele faz, ele verifica se o nó atual está cheio. Essa é a primeira verificação que ele tem que fazer. Se o nó atual estiver cheio, ele chama a função separar o nó atual. Essa função separar é a função que faz aquela manipulação que nós mostramos nas transparências. Qual a manipulação? É a manipulação em que consiste em criar um nó acima do nó atual, ou seja, um nó pai para ele, criar um novo nó à direita e dividir os elementos, passar um dos elementos para cima, passar um dos elementos para a direita e passar dois filhos para a direita. Isso nós fizemos nas transparências e é exatamente essa função separar que faz isso. Então observe que sempre que na pesquisa descendo, ou seja, a partir do raiz, quando ele for descendo na árvore, ele encontrar um nó cheio, ele separa o nó. Então isso aqui já está garantido por essa parte de código aqui. Bom, depois que ele separa o nó, então o nó atual já volta em uma outra configuração. O nó atual foi modificado, ele volta em outra configuração, e nessa nova configuração eu obtenho o pai, eu quero saber quem é o pai dele. Bom, e a partir desse pai, ou seja, o nó atual passa a ser o seu próprio pai, quer dizer, o nó atual agora já não é mais o nó atual, mas o pai dele, né? E a partir disso ele obtém o próximo filho. É aquela mesma função que pega a chave, pega o valor, vai lá e encontra o melhor caminho de descida baseado no valor e passa isso para o nó atual. Então o nó atual agora é o nó onde efetivamente eu vou inserir algum item. Bom, isso tudo é feito quando o nó atual está cheio. Mas se não for o caso, você testa se o nó atual é folha. Certo? Se o nó atual é folha, ele interrompe o laço. Né? Ele interrompe esse laço aqui e vai executar o próximo comando, que é o que? É inserir o item inserir o temp_item, que nós colocamos aqui, inserir o temp_item no nó atual. Porque ele é folha, é aí mesmo que eu insiro, sempre que os dados são sempre inseridos nas folhas. Bom, se não, o nó atual não está cheio, o nó não é folha, o que ele vai fazer? Ele vai obter o próximo filho. Aquela mesma função que está aqui, que ele faz também depois da separação. Obtém o próximo filho, porque ele está caminhando na direção da folha. Então, obtém o próximo filho, e ele vai ficar fazendo isso aí, né, repetidamente, até que ou separa, ou obtém o próximo. Separa, obtém o próximo. Separa, obtém o próximo, continua. Separa, obtém o próximo, continua. Não separa, em compensação, obtém o próximo. Então ele vai ficar dentro desse laço aqui, até que quando ele sai do laço, ele simplesmente já não tem mais outra coisa a fazer, senão inserir o item, porque ele já encontrou uma folha, e essa folha tem espaço suficiente para o preenchimento, para a inserção de um novo item. Então o que foi feito nessa função foi simplesmente, nós procuramos, descemos na árvore a partir do raiz, sempre que foi encontrado um nó cheio, esse nó foi separado, nós chamamos a função separar para isso. Depois do nó separado, ele continua normalmente a sua busca, e essa busca implica sempre em encontrar o caminho certo através do valor da chave que eu quero inserir. Então eu encontro sempre o caminho certo até que eu chegue numa folha. Então se eu passei por toda a árvore seguindo o caminho certo, não encontrei nenhum nó que estivesse completamente preenchido, e ao chegar na folha, então, eu posso perfeitamente inserir o meu item, meu temp_item, que é exatamente um objeto da classe item dado. Eu vou inserir no nó atual, que esse nó atual, no final das contas, será uma folha. É isso aí, é simples assim, é exatamente como nós tínhamos feito nas transparências.
E a função mais complexa, né, da nossa árvore, que seria a função separar. Então a função separar faz exatamente aquilo que nós previmos nas transparências. Ela cria um item C, removendo o primeiro item, o último item do nó. Ela remove também o item B. Então nós temos dois itens separados, esses itens vão para outros lugares. Nós desconectamos o filho 2 através da função desconectar filho e o filho 3. Desconectamos do nó atual, se existir, né? Se não existir ele vai descobrir que é nulo, vai voltar valor nulo. Criamos um novo nó, que nós vamos chamar de novo direito, né? E aí testamos se o nó que nós vamos separar é a raiz. Se for, nós usamos o procedimento de separação da raiz, que é criar um novo nó para a raiz, dizer que o pai vai ser a raiz, e pegamos a raiz e conectamos o filho, né? Conectamos o filho, que vai ser quem? Quem vai ser o filho da nova raiz? O filho da nova raiz vai ser o nó atual. É esse nó que exatamente nós queremos separar. Então nós criamos uma nova raiz, porque o nó era a raiz, mas nós criamos uma nova raiz, e essa nova raiz vai ser o pai do mesmo, vai ser o pai do nó que nós estamos separando. Se ele não for raiz, nós usamos o procedimento de separação, ou seja, de divisão, de um nó não raiz. Certo? Ele obtém o pai, através da função obtém pai. Ele, para um caso ou para outro, ele insere no pai os itens, o item B. Depois, obtém o número de itens do pai, que vai ser n. E para uma variável j variando de n menos 1, que é o último elemento, até o índice do item, índice menos 1, o que ele faz? É variando de menos 1 e menos 1, o que ele faz? Ele desconecta um filho do pai e conecta um pouco à frente. Então, é exatamente isso que ele faz. Ele desconecta de uma posição e conecta na posição imediatamente seguinte, para abrir espaço para que ele possa inserir na função seguinte, no pai, o novo direito. Que é o novo direito? O novo direito é o nó que nós acabamos de criar, que vai ficar à direita. E no novo direito, nós inserimos o item C e nós conectamos o filho 2 e o filho 3. É isso aí, a divisão. Acabou. A divisão é uma função também um pouco complicada. Talvez seja o caso também de você dar uma estudada com calma e ver exatamente o que acontece. Bom, então as principais funções são exatamente inserir e separar, né? E nós temos as outras funções que continuam sendo funções auxiliares, como obter o próximo filho, aquela função que pega o valor, né, verifica a posição do valor e retorna o filho do nó correto, né? Ele vai faz uma variável j igual a 0, enquanto j for menor que itens, ele faz, se o valor é menor do que o nó obtém do nó índice j, ele retorna, né, a função nó obtém filho índice j, né? Se e faz o j igual a j mais 1. Se não, terminado esse laço aqui, ele não retornou aqui. Se ele não retornou aqui, ele retorna aqui, que é criar, chamar a função nó obtém filho, passando para ele o valor índice j. Observe que a função nó, esse obtém filho aqui, é aquela função do nó obtém um filho, quando você já passa para ele um índice do filho que você quer. Então, ele simplesmente manipula, aqui ele verifica se ele manipula o valor j, e esse valor j é que vai me indicar qual caminho a seguir na busca do próximo filho. A seguir nós temos a função mostrar árvore, ou seja, a função mostrar árvore. Ela simplesmente chama uma outra função, passando para ela os parâmetros, de onde começa na árvore, qual é o nível e qual é o número do filho por onde começar. Então, apenas para setar os valores iniciais. Na mostra árvore propriamente dita, ela vai imprimir nível, o número do filho, e vai seguindo esse passo aqui. Se o nó não for vazio, ela mostra o nó, calcula o número de itens e imprime cada um dos itens separadamente usando essa função aqui. Alternando o número de itens, ela vai imprimir obtém filho, mostra árvore. Ela é recursiva, né? Quer dizer, de certa forma, ela, quando imprimir os nós de um nível, ela exatamente chama ela mesma para imprimir os nós do nível mais 1. Então ela é uma função recursiva que vai imprimindo toda a árvore nó após nó. Bom, e aí nós terminamos todas as definições necessárias para o funcionamento da nossa árvore 234. Foi um programa suficientemente complexo,
mas bem interessante. Aqui nós temos a nossa função main, né, o programa principal que será executado se nós chamarmos o programa a partir do Python direto, do interpretador, que não é executado quando a gente importa o módulo. É para isso que serve esse if aí no começo. E aí a gente faz o que? A gente limpa o vídeo, a gente cria um objeto chamado árvore da classe árvore234 e inserimos alguns valores para começar a criar a árvore. O valor 50, o valor 40, o valor 60, o valor 30 e o valor 70. A partir desse ponto a árvore já está criada, já tem uma série de valores, 50, 40, 60, 30 e 70 já estão inseridos. A seguir imprime o menu. Então, enquanto é verdade, ele imprime, escolha a sua opção. M para mostrar, I para inserir, P para procurar, S para sair. Ele pede para digitar a sua opção. Então, se a opção for M minúsculo ou maiúsculo, ele mostra a árvore. Se a opção for I minúsculo ou maiúsculo, ele pede o valor para inserir. Se a opção for P minúsculo ou maiúsculo, ele pede o valor que você deseja procurar. E chama a função procurar da objeto árvore, passando para ela o valor. Se o retorno for menos 1, vocês viram lá em cima que o retorno pode ser menos 1, é porque, se o retorno não for menos 1, é porque ele foi encontrado. Se o retorno for menos 1, ele foi não encontrado. Então, se você escolher a opção S, ele sai do programa. Ou se você escolher qualquer outra coisa, ele vai imprimir que a entrada foi inválida, que não funciona. Então, vamos aqui executar de fora do Python isso aqui. Chamar o interpretador, programa 64, e aí, está aí o nosso menu, significa que a esse momento nós já temos uma árvore criada com aqueles valores. Se nós quisermos ver, basta escolher a opção M, está aí. No nível 0 nós temos um filho, que é um filho 0, cujo valor, que tem apenas um item de dado que é 50. Vocês podem ver exatamente aqui. Exatamente aqui. No nível 1 nós temos dois filhos, o filho 0 e o filho 1. Um tem dois itens, 30 e 40, e o outro tem dois itens, 60 e 70. Bom, se nós quisermos inserir, a opção I, podemos colocar mais valores, de novo, colocar mais valores, e de novo, colocar mais valores. Bom, agora vamos ver como é que está a árvore agora. A árvore já aumentou bastante, nós temos, continuamos com um filho no nível 0, na raiz, cujos dados agora são dois itens de dados, 50 e 70. No nível 1 nós temos três filhos, o filho 0, o filho 1 e o filho 2. Um filho está completo, com os três itens de dados, outro filho tem um item de dados só, o outro filho tem um item de dados. Significa que, se nós inserirmos qualquer coisa que passe pelo nível 1 filho 0, esse nível 1 filho 0 vai ser dividido novamente. Então, se nós pegamos valores aqui, sei lá, entre 12, 30 ou 40, ou menor que isso, nós vamos ter que dividir esse nó. Vamos testar isso aí, então. Vamos inserir, vamos pegar, por exemplo, o valor 25, e agora vamos mostrar. E agora, perfeitamente, ele foi dividido. Nós temos agora, no nível 0, apenas um filho, que está no momento completo. No nível 1, nós temos o filhos 0, 1, 2 e 3. Temos 4 filhos, é o máximo que ele pode suportar. Mas veja só, no filho 0, no nível 1, nós temos dois itens, 12 e 34. No filho 1, um item. No filho 2, um item. No filho 3, exatamente dois itens. Então, e aí você pode continuar brincando com essa árvore. Se vamos procurar um valor, escolher a opção P. Então, veja, se o 40 pertence, aí ele responde encontrado. Exatamente, encontrado. Vamos procurar, se quisermos procurar mais, se essa árvore um valor 120 existe, então encontrado perfeitamente. No valor 25 existe, então encontrado, e assim por diante. Porque o valor 230 existe, encontrado, e assim por diante, S para sair. É assim que nós concluímos então esse estudo inicial de árvores 234. É isso aí. Bom, nós vamos ver agora somente uma pequena relação das árvores 234 com as árvores vermelho-pretas. Nós podemos ver que uma árvore 234 com apenas dois nós, ela é exatamente equivalente a uma árvore
vermelho-preta. Você tem 2 filhos e você poderia equivaler isso a um nó preto. Se você tem 3 nós, então você usaria uma dessas duas configurações aqui. Você tem 2 itens e 3 nós, você passaria um item para cima, né? Esse item aqui seria até um processo parecido com a divisão do nó. E o segundo item passaria para baixo. Você, obviamente, continuaria com os 2 filhos à esquerda ou à direita, né? Desde que você passasse esse item para cá. Então você teria 2 configurações possíveis. Para 4 nós, você teria que o nó central subiria, passaria a ser um nó preto, e os 2 nós à direita e à esquerda passariam a ser nós vermelhos. E você teria o WX, filhos esquerdos, filho do nó esquerdo, filhos direitos, filho do nó direito. Seria uma forma de você representar essa árvore como uma árvore vermelho-preta. Com relação à eficiência, elas têm mais ou menos o mesmo tempo de busca, né? A árvore 2, 3, 4 ela ganha porque ela tem menos níveis, ela desce menos níveis, então ela tem um ganho de tempo em termos de procura por um nível. Mas em compensação ela tem uma pesquisa que é feita em cada nó pelos itens que é uma pesquisa linear, portanto é praticamente linear, né? Portanto, o ganho que ela tem com relação ao ganho de profundidade, ou seja, ela diminui a profundidade, ela tem a perda nas pesquisas que são feitas em cada item de dados. Então isso acaba compensando o ganho que ela tem em relação às árvores vermelho-pretas com a perda que ela tem em relação à busca pelos itens de dados. Então uma coisa sai basicamente equivalente à outra e você tem que aí uma estimativa da complexidade seria log de n. Elas têm muitas aplicações de armazenamento externo. Nós falamos aqui que o título do nosso capítulo é árvores 2, 3, 4 e armazenamento externo. No entanto, dado o tempo que nós já não temos mais disponível, e como se trata apenas de uma disciplina introdutória à lógica de programação, nós deixamos essa questão do uso de árvores 2, 3, 4 como estrutura para acesso a dados em discos magnéticos, né? Nós deixamos isso aí para você dar uma pesquisada, ou que seria muito bem um tópico de uma disciplina específica voltada para estruturas de dados. Então faça uma pesquisa, né, estude. Nós vamos deixar aqui alguns exercícios, né? Então o primeiro exercício é você pesquisar na literatura outras árvores semelhantes, essas que são corriqueiramente utilizadas em diversas aplicações, até mesmo comerciais. Você teria em árvores B-trees, por exemplo, nas suas relações, né? Dá uma pesquisada, estude sobre isso, se você se interessar. As aplicações de armazenamento externo, como nós falamos. Faça um programa para selecionar o maior e o menor valor de uma árvore 2, 3, 4. Você pode fazer esses pequenos exercícios para achar o menor valor, para achar o maior valor, ou para colocar a árvore na forma ordenada, né, em ordem, como a gente fez com os outros exercícios, com as outras aplicações. Fizemos com o caso da árvore binária. Então você pode pegar esse mesmo exemplo e fazer uma aplicação para mostrar os nós da árvores ordenados. Esses minutinhos que faltam para encerramento da aula número 13, vamos falar aqui sobre o nosso ambiente de programação. Nós estamos usando aqui para digitar os nossos textos, nós estamos usando normalmente o gedit ou JEdit, como queiram. É um editor de texto voltado para programadores. Ele é muito simples de utilizar, muito fácil, muito agradável de utilizar. Ele tem uma série de ferramentas, mas ele tem uma série de plugins também que permite você melhorar seus projetos, né, verificar um projeto, executar, né. Nós não conseguimos fazer ele funcionar com os plugins Python, então nós usamos simplesmente para editar o texto e executamos o programa fora a partir de um terminal do sistema operacional. No entanto, existem outros editores, por exemplo, como NetBeans. NetBeans você pode ele tem um plugin que você instala, é fácil de instalar, você usa, com esse plugin você pode criar projetos, né, Python. Você vê aqui projetos Python, você cria um projeto Python qualquer, e aí você tem todos os recursos, né, você vai ter todos os recursos de um ambiente de programação Python, onde você pode, por exemplo, você pode, por exemplo, na hora da execução, você acompanhar passo a passo a execução. Isso se chama depurar o programa ou debugar o programa. Então essa ferramenta tem todos os recursos de uma programação de alto nível,
em Python, como também nas outras linguagens que ela suporta. Além do NetBeans, você tem o Eclipse, né? O Eclipse é muito conhecido dos programadores Java por ser, digamos assim, a plataforma básica de desenvolvimento de Java para a web. Então o Eclipse também tem um plugin chamado PyDev. Tá aqui, PyDev é um ambiente de programação para Python, onde você também pode digitar os seus programas com uma série de recursos, como por exemplo fazer um browser nas classes em que você está, por exemplo, você desenvolveu, você digitou algumas classes, então ele registra para você as classes automáticas, outline. Ele pode usar isso aqui, o console, para a saída das suas aplicações, e ele pode fazer um processo de depuração, ajudar você no processo de depuração. Esse PyDev é desenvolvido basicamente para uso também com outro ambiente baseado no Eclipse, que é o Aptana, seja o Aptana Studio, seja o Aptana Radrails. Então eu costumo usar o Radrails para tanto fazer programação para Ruby on Rails, como fazer programação para Python. Então você tem aqui no Radrails um ambiente leve, baseado no Eclipse, que você pode fazer os seus programas sem problema. Nós temos aqui no Aptana, nós temos aqui o nosso programa da árvore 234. Então nós temos aqui no Aptana, o nosso velho programa conhecido nosso, que é o programa da árvore 234. O que eu posso fazer aqui? O que o Aptana pode me fornecer de... O que uma IDE mais aprimorada, melhor, pode me fornecer de recursos para eu programar? Eu posso, primeiro, utilizar essa parte de baixo aqui como o meu console de saída. Então, se eu mandar executar esse programa aqui no meu ambiente, tá, run. Se eu mandar executar aqui, olha, as minhas saídas que antes eram no terminal já podem ser feitas aqui. Eu posso simplesmente aqui, mostrar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Eu posso usar o console da própria IDE para fazer a minha programação. Eu posso inserir aqui dados, vou inserir um valor 20 qualquer, posso mostrar, eu posso sair, eu posso executar direto no console da minha própria IDE. Outra coisa que eu posso fazer aqui é criar breakpoints. Então eu tenho aqui um breakpoint. Vamos encerrar aqui, né? Tem um breakpoint que eu posso acompanhar passo a passo a execução do programa no modo debug, quer dizer, eu posso ir passo a passo executando o meu programa. Vamos, por exemplo, acompanhar passo a passo aqui o processo de inserção de um dado numa árvore 234. Então eu venho aqui, criei meu breakpoint aqui, eu crio só clicando no lado esquerdo aqui, eu criei meu breakpoint e eu mando ele fazer um debug. Quando ele faz um debug, a minha perspectiva, ou seja, a minha visão do ambiente muda. Eu tenho aqui do lado esquerdo os módulos, o módulo que eu estou executando atualmente é esse aqui. Eu tenho aqui do lado direito a lista das variáveis, que estão os valores das variáveis e a lista das variáveis que ele está trabalhando. Eu tenho aqui nessa janela o código destacado o código exato que ele está executando nesse momento, no caso. E eu tenho aqui o velho outline, que é o browser das classes de objetos e das variáveis. E aqui embaixo eu tenho o console, que vão ser as saídas. Então eu posso, passo a passo, executando, verificando o que está acontecendo na saída e verificando as mudanças dos valores das variáveis. Então aqui eu tenho como controlar o avanço. Eu posso entrar numa função, step into, quer dizer, em vez de chamar uma função, se eu clicar aqui em step into, ele vai entrar na função e vai fazer um debug da função. Se eu fizer um step over, quer dizer, ele vai para o próximo comando no mesmo nível em que eu estou. E o step out, quer dizer, ele sai, se eu estiver em um nível interno, um nível que foi chamado por alguém de externo, eu volto para o nível externo, né? E assim por diante. Bom, vamos fazer um step into, quer dizer, entrar na função inserir. Aí ele estamos entrando aqui na função inserir, vocês podem ver que nós estamos na função inserir. Ele está executando exatamente esse comando agora. Aqui não tem step into, vamos fazer um step over, e ele vai seguir normalmente a execução do programa passo a passo. E observem que do lado direito aqui eu vou vendo, acompanhando exatamente as mudanças dos valores das variáveis. Isso é muito útil quando terminamos agora de inserir o valor 50. Nós podemos até abrir aqui nas variáveis e procurar aqui no nosso objeto árvore 234, ou melhor, desculpe, aqui no nosso objeto árvore, que é criado, o nosso objeto raiz. E quais são a lista de dados do valor raiz? Nós temos aqui, vamos expandir isso aqui. Nós vemos que agora tem um dado lá que é 50. Exatamente, acabou de ser inserido. Então nós vamos aqui, seguindo a execução passo a passo do programa.
e vamos acompanhando desse lado aqui as mudanças dos valores das variáveis. Quando um programa se torna muito complexo e muito grande, então é muito difícil você acompanhar isso manualmente ou visualmente. Então é necessário você fazer exatamente um debug, ou seja, uma depuração do seu programa, observando o comportamento dele passo a passo. Se eu quiser parar meu debug, eu simplesmente mando terminate, ele termina aqui. Isso vale tanto para o Eclipse, quanto para o Aptana Studio, quanto para o Aptana Red Rails. E a seguir eu fecho a perspectiva. É um conceito de perspectiva que o Eclipse tem. É exatamente o layout da tela que você está trabalhando. Você bota as coisas em determinado lugar e isso forma uma perspectiva. Então existe uma perspectiva para desenvolvimento, uma perspectiva para debug, uma perspectiva para run e assim por diante. Vamos fechar e voltar para a nossa perspectiva para o desenvolvimento. Então é isso aí. Então eu espero que você comece a utilizar esses IDEs como uma forma de obter maior produtividade. É o fim da nossa aula número 13.